Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô deixando aqui hoje o vídeo de como vestir a bonequinha que a gente fez lá naquele outro vídeo do molde, tá? A gente já fez aqui a roupinha do menino e esse vídeo é a roupa da menina. Então, se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhada aí, porque eu ensino a fazer o corpinho, ensino a vestir o menino e agora a gente vai vestir essa menina com vestido longo, tá? Mas vocês conseguem adaptar também para vestido curto. Então assiste aí essa aulinha e espero que vocês gostem. Para começar, gente, eu vou usar aqui um pedacinho de massa azul royal do Mundo das Massinhas, é a cor do vestido dessa bonequinha, tá? E eu vou abrir essa massa, mas eu preciso abrir ela bem fininha, porque se eu deixar essa massa grossa, a nossa bonequinha vai ficar gordinha, e essa bonequinha aqui ela não é gordinha, então eu tenho que deixar essa massa bem fininha para não ficar ali com mais volume, né? Vou medir ele na bonequinha, viu? Quero ver direitinho a altura, ver se tá legal. Esse vestido ele é bem comprido, ele pega até o pezinho da boneca. Vai aparecer só mesmo a pontinha do sapato. Então já vi que a altura tá mais ou menos no tamanho. Tá um pouquinho ainda de excesso, mas depois a gente ajeita. E vou cortar aqui um pouquinho das laterais, ainda não é o tamanho exato. Tô só cortando mesmo para facilitar, para eu não ficar trabalhando aqui com a massa muito grande, tá? Cortei um pedaço, tá vendo? E agora eu vou começar a fazer esse movimento como se eu quisesse rasgar a massa. Sabe quando a gente pega uma folha de papel e tenta rasgar? É o mesmo movimento, só que eu não chego a rasgar a massa, não. Eu vou só fazendo essas curvinhas nela. Eu vou mostrar de pertinho para vocês conseguirem ver. Eu puxo para um lado e depois puxo para o outro. Só vou fazendo isso mesmo para dar um movimento na barra do meu vestido, porque eu não quero ele totalmente justo, eu quero ele com um pouquinho mais de movimento lá embaixo, tá? Depois eu pego aqui no meio, ó, e vou dando umas puxadinhas nessa massa para deixar ele com esse movimento também. Vou colocar ali para medir, ver se está no tamanho legal. E tá certinho ali pro tamanho que eu preciso, tá vendo? Olha como é que criou já um movimento ali na barra do vestido. Esse pedacinho de massa eu vou precisar deixar ele secando, tá? Não é para secar completamente, só precisa ressecar um pouquinho a massa, porque se tiver muito mole, tudo isso aí que a gente fez vai acabar se desmanchando. Então vamos fazer o sapatinho enquanto tá secando lá o nosso vestido. Vou usar a massinha preta. Vou abrir essa massa bem fininho também, eu gosto sempre de abrir uma tirinha quando eu vou fazer o sapato, porque eu divido no meio e consigo fazer os dois pés. Quando é sapatinho feminino, se vocês estiverem fazendo um estilo assim, dessas sapatilhas, né? Eu gosto de colocar assim, ó, na pontinha do pé, tá vendo? Dou uma pressionada para firmar ali na pontinha do pé. Eu não chego no tornozelo não, só cubro mesmo os dedinhos dela. E eu vou trazendo o restante para a lateral. Tá vendo que já ficou ali bem legal? Vou fazer a mesma coisa com o outro pedaço. Olha como é que já deu um efeito mesmo de sapatilha. Tá vendo? E agora aqui atrás eu vou rasgar essa massa, ó. Rasguei um lado e vou rasgar o outro também. Por que que eu rasgo? Para ficar mais fácil de alisar. Quando eu corto com a tesoura, vocês podem cortar na tesoura também, mas dá um pouquinho mais de dificuldade de tirar ali as marcações. Quando rasga a massa, ela fica fininha, fica mais fácil de alisar. Esse excesso aqui embaixo eu vou juntar todo ali no palito, junto tudo ali, pego a tesoura e corto só o excesso, deixo o palito porque a gente vai precisar dele para colocar nossa bonequinha em pé para secar o vestido, tá? Então tiro só o excesso mesmo da massa e dou uma ajeitadinha ali no pé para poder ficar bem retinho. Olha como é que já ficou uma sapatilha. Muito simples de fazer, né? É só mesmo ir ajeitando. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro pé, tá? Vou acelerar um pouquinho o vídeo, mas dá pra ver que é a mesma coisa. Puxa para um lado, puxa para o outro, rasga atrás um lado, rasga o outro e é só alisar. Certo? Junto tudo lá no palito, corto e prontinho. Agora é só mesmo ir ajeitando, onde vocês acharem aí que tá um pouquinho imperfeito, vocês vão alisando com o dedo, com o pincel modelador, tá?
E eu deixei aí minha massinha ressecar. Eu não deixei só esse tempinho aí do sapato, não. Eu percebi que ela ainda estava um pouquinho mole, então eu deixei um pouquinho mais, tá? Eu preciso que ela esteja bem ressecada para conseguir fazer. Não completamente seca, tá, gente? Então, eu vou colocar ela aqui, unir ali na lateral, que é onde eu vou fazer a emenda. E vou fazer as marcações do decote. Esse decote do vestido, ele é em V. Mas ele tem uma alça que é como se fosse puxando duas alças para trás, né? Aí ali atrás se junta numa só. Não sei explicar o modelo desse vestido, mas conforme for fazendo, vocês vão entendendo. Então, eu fiz aí as marcações de onde eu quero cortar as alças. Eu acabei pressionando um pouquinho ali, olha, aí grudou. Mas nada que não dê para ser resolvido, tá? E agora eu vou cortar ali onde eu fiz a marcação. Eu poderia também cortar direto ali no corpinho, mas o meu corpinho ele não tá completamente seco. Ele ainda tá firme, mas ele não tá seco 100%. Então podia acontecer da massa grudar e acabar estragando tudo, né? Então por isso eu tô cortando aqui fora mesmo. Vou só cortando onde eu fiz as marcações, dou uma ajeitadinha. Essas duas pontinhas é onde vai ficar a frente, é o decote da frente dela. Vou medir ele certinho. Se precisar abrir mais o decote, é só dar uma puxadinha para as laterais. Certo? E vou ajeitando. A emenda desse vestido vai ser na lateral para ficar mais fácil de alisar, tá? Então, eu vou aqui, ó, só rasgando a massa nessa lateral mesmo. Cuidado, gente, onde vocês seguram. Se vocês perceberem, eu seguro um pouquinho errado ali, olha, eu segurei entre as duas perninhas dela e acabei amassando a massa, o vestido. Depois vou mostrar para vocês que acabou estragando um pouquinho ali. Então, o ideal é se vocês segurarem mais ali na parte da barriguinha dela. Tá vendo que ali no meio das duas pernas acabou afundando? Porque eu tava segurando ali da forma errada. Vou dar mais uma ajeitadinha ali no decote, se for necessário, tá? E vou colocar ali a parte de trás do vestido. Essa outra pontinha aqui, para formar a alça dela. Depois eu vou vir com uma tirinha emendando essas alcinhas, tá? Vou unir aqui a lateral que tá sobrando, para depois cortar com a tesoura. Já faço ali a voltinha da cintura dela. Vou ver se tá tudo certinho, se tá tudo ok na posição. E vou rasgar essa massa também. Como eu falei, vocês podem cortar na tesoura também, tá? Eu prefiro cortar mesmo, rasgar essa massa, porque eu acho que fica mais fácil de alisar. Mas vocês podem cortar na tesoura também. Vou rasgando tudo até o finalzinho com cuidado ali, porque o sapatinho ainda tá meio úmido. Olha como é que afundou ali no meio onde eu falei. E agora, gente, eu vou alisar. Eu preciso tirar toda essa marcação aqui, tá vendo? Não pode ficar nada, precisa ficar bem lisinho. Então, se for necessário, gente, vocês passem um pouquinho de água, porque essa massa ela já tá um pouco ressecada. Então, vai ser mais difícil de unir. O ideal mesmo é passar um pouquinho de água aí, como eu fiz, para vocês conseguirem alisar. Nessa hora aí eu percebi que eu tinha afundado ali no meio, né? E tô tentando levantar um pouquinho para não ficar feio o vestido dela. Vai ficar ali algumas marcações, mas não tem tanto problema, porque eu vou estampar esse vestido, ele é todo pintadinho. A parte da estampa eu não vou ensinar aqui no vídeo, porque vai de acordo com a estampa do vestido do seu cliente, tá? Mas foi muito simples, só peguei o pincel mesmo e fui pintando no mesmo modelo da foto que o cliente me mandou, tá? Então, quando eu pintar esse vestido, toda essa marcação aí não vai aparecer mesmo. Essa marcação que ficou aí na frente de eu tentando ajeitar, tá? Vou cortar essa lateral aqui. Corto ele bem rente mesmo a cintura dela, ao quadril, para esse vestido ficar justinho aí na parte de cima. E vou alisar para tirar essa marcação. Tem que ficar bem lisinho, tá, gente? Não pode deixar nenhuma marquinha, não.
E ficou assim nosso vestido. E agora eu vou ajeitar, gente, aqueles babadinhos que a gente fez lá embaixo. Só vou dar uma ajeitadinha porque conforme a gente vai mexendo, acaba desmanchando, né? Então é só mesmo dar ali uma ajeitadinha para dar um pouquinho mais de movimento para esse vestido. E vou fazer essa alça aí que tá faltando, né? É bem simples também. Vou pegar um pedacinho bem pequenininho de massa. Vou fazer ali uma tirinha, uma cobrinha, né? Bem fininha. Não precisa nem ser muito grande como essa aí que eu fiz, pode ser bem menor. E eu vou prender ali na pontinha da alça da frente. Prendo também ali na pontinha da alça de trás. Até a alça da frente novamente, a outra do outro lado, tá? E vou rasgar aqui a massa. O excesso dela para ficar bem direitinho, tá? Só vou dar uma pressionada ali para fixar melhor. E vou alisar para não aparecer essa emenda aqui da alça. Só ir alisando. E prontinho. Ficou assim nosso vestido. Se precisar, dar uma afinadinha ali na cintura, tá? E ficou assim. Vocês vão olhando o que precisar ajeitar, vocês dão aquela ajeitadinha. Biscuit é assim, né? Tem que ficar ajeitando o tempo todo. Bom, agora aqui eu já estampei o vestido. Tá vendo como é que ficou lindo? Não tem mistério, gente. Eu só peguei mesmo o pincel e fui desenhando de acordo com o que estava na foto que o cliente me mandou. É uma estampa assim bem abstrata, né? Não tinha nada demais, então foi bem fácil de fazer. Vou colocar logo a cabeça dessa bonequinha para deixar para colocar os bracinhos por último. Então eu uso essa ferramenta, vende lá na loja da G, se eu não me engano o nome é furador, alguma coisa assim. Vende lá na loja da G. Então eu uso ela para furar, porque minha cabeça já tá dura, já tá bem firme essa massa. E depois eu uso essa outra ferramenta aí da Blue Star para ir abrindo um pouquinho mais esse buraco, tá? Vou passar aí um pouquinho de cola branca. E vou usar a Tech Bond número 2. Na verdade eu vou usar só uma gotinha dela, uma ou duas. Mas geralmente eu uso uma gotinha só, para não usar tudo de cola, né? E prontinho, é só encaixar o pescoço. Eu gosto que o meu pescoço entre um pouquinho lá dentro para ficar mais firme, tá? Por isso que eu fiquei aumentando ali também o buraco com aquela ferramenta. E é só encaixar, ver a posição certinha que eu quero e ficou assim nossa bonequinha. Agora vamos fazer os bracinhos? Vou pegar a massa do mesmo tom de pele que eu fiz o corpinho e o rostinho dela. Esse tom de pele aqui é o pele morena misturado com a pele clara, tá? E vou fazendo os bracinhos, faço um rolinho, coloco no molde e vou tirando o excesso. Eu gosto de deixar a palma da mão, a partezinha ali que é a mão dela, eu gosto de deixar mais fininha. Então eu deixo bem achatada e o restante fica mais gordinho. E é só virar o molde que sai com facilidade, tá vendo? Só ajudei ali um pouquinho com o dedo, mas não precisei nem passar nenhum olhinho. Vou fazer o outro bracinho do mesmo jeitinho. E prontinho. Agora eu vou alisar para tirar todas essas marcações do molde. Para deixar o braço dela bem redondinho. Vocês podem alisar com o pincel modelador ou com o cabo de um pincel. Vou fazer a mesma coisa com o outro bracinho. E agora a gente vai fazer os dedinhos. Eu gosto de achatar um pouquinho a mão, para ela ficar bem fininha. Eu não gosto dos dedinhos gordinhos, não. Então, vou dar uma achatadinha. Pego minha ferramenta ali, minha estequinha de faca, ou qualquer outra esteca que você tenha. E vou cortar ali na lateral para tirar o dedão. Então eu corto essa parte e ajeito ali com os dedos mesmo, ajeito com a mão. Ele não sai perfeito, né? A gente precisa ajeitar ali com os dedinhos. Agora eu vou marcar no meio, depois um lado e depois o outro. Prontinho, já fiz os 4 dedos.
Vou repetir a mesma coisa com a outra mãozinha. Lembrando que eu tenho que fazer agora para o lado contrário. Então, eu faço o dedão agora para o outro lado e a marcação dos dedinhos. Vou medir ele na minha boneca. Parece que o braço está muito desproporcional, né? Que está muito maior. Mas por que acontece isso? O corpinho dela já está seco. E a gente sabe que a massa de biscuit, ela encolhe depois de seca. O bracinho ainda está molhado, então tá maior mesmo. Mas depois que ele secar, ele vai ficar no mesmo tamanho, né? Vai ficar no tamanho proporcional. Dobrei meu bracinho ao meio, esse aqui vai ficar na cintura dela. Dou uma afinadinha no cotovelo. E esse outro aqui, eu quero que ela fique com a mãozinha na bochecha. Então, eu vou dobrar no meio, como eu fiz o outro. E depois eu vou girar a outra parte do braço para a mãozinha dela ficar para cima. Então, eu só dobrei e esse aqui eu dobro e giro o bracinho dela para a palma da mão ficar para cima. Com a minha estequinha, com o meu pincel modelador, eu vou fazer um buraquinho ali, tá vendo? É só mesmo uma marcação para encaixar no ombro, que eu acho que fica mais fácil de encaixar. Vou dobrar aqui a mãozinha dela para frente, que é a parte que vai encaixar na cintura. Vou ver se o tamanho ali tá legal, se precisa ajeitar mais. O ideal é mesmo fazendo, gente, olhando. Faz, coloca, vê se tá na posição certa, tá? E agora eu vou colar com a cola branca. Eu sempre gosto de misturar um pouquinho, ou melhor, de passar essa cola branca em um bracinho e espalhar para o outro, porque aí não fica muito excesso de cola, né? Nesse caso aqui eu coloquei até pouca cola, então vou passar um pouquinho mais. Espalho para o outro bracinho. E também já vou passar ali nos dedinhos dela, que é onde vai ficar na cintura. Então, a colinha ficou bem espalhada, não vai ficar nenhum excesso de cola. Coloco no ombro dela e vou pressionando. E coloco a mãozinha na cintura. E agora, gente, é só ir ajeitando. Pressiona um pouco mais no ombro, afina mais o cotovelo. Se precisar chegar o bracinho um pouco mais para trás ou um pouco mais para frente, é só mesmo ir ajeitando tudo. Vou colocar o outro bracinho, ele já está com cola. Vou passar a colinha aqui nos dedinhos que eu tinha esquecido. Nessa hora aí saí um pouquinho da câmera, mas eu só mesmo colei a mãozinha na bochecha dela. Olha como é que ficou linda. E agora mesmo só ir ajeitando mais uma vez, ver onde você precisa afinar, um bracinho, o outro. E ficou perfeita a nossa bonequinha, muito linda, né? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? É fácil, né, de fazer o vestido, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é não, é bem facinho mesmo, é só ir treinando que a gente vai conseguindo, tá? Deixa aí nos comentários se vocês estão gostando dos vídeos, deixa também aí o que vocês deixam de dica, o que vocês querem aprender, tá? E nos próximos vídeos eu vou estar ensinando a fazer o cabelinho do menino e depois o cabelinho da menina. A gente vai fazer o cabelinho cacheado dela, tá? Aí no final de tudo, vocês vão ver como que ficou lindo esses bonequinhos, tá bom? Um beijo, gente!